Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros ouvintes e telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Estamos aqui com os senhores para falarmos de uma ciência que é espiritualizada, é ligada à teologia e à filosofia. Então, Dr. Kepp, vamos continuar falando sobre o assunto de entropia, de corrupção e de tropia, porque o mundo ele tem que voltar para a tropia, ou melhor, o mundo está baseado na tropia e o ser humano tem que perceber isso, né? O senhor falou que todo mundo precisava ser positivo, esse pensamento de ascensão, né, para cima, que leva, inclusive, as coisas a se restaurarem. Isso é muito bonito. É importante ver a Inger, né? Ela é finlandesa e faz os exames de sangue. Ô Inger, a senhora já viu alguns exames de sangue que não tivesse patologia? Não, não tem mesmo, por causa todo ser humano tem patologia. Sangue tem muito a ver isso com entropia que é falado, que se a pessoa entra nessas coisas pessimistas que foi falado anterior, o sangue entra na entropia, perde a ressonância com o Criador. É pior ainda quando a gente começa a pensar que essas coisas pessimistas é nossas ideias. Então o sangue fica ruim mesmo. Então, eu vou pôr aí o exame de sangue de uma pessoa, veja a confusão que é o sangue. Reflete a confusão do espírito da pessoa, né? Como a pessoa tem defeitos, né? Veja lá. O amontoado de glóbulos assim vermelhos, né? Então veja sem assim clareza, né? Então esses glóbulos aí amontoados é o pensamento que a pessoa tem amontoado, é a questão da mentira, né? Então a pessoa, por exemplo, mentirosa, ela acha que a mentira não tem importância, vai servir para o progresso dela, então é uma coisa que só ela sabe, não é? Não. A pessoa já mostra na própria estrutura, na questão até fisionômica, né? Ela mostra um defeito na estrutura do rosto, ou então na maneira de pensar, na maneira de sentir. Por quê, né? Porque ela aceita rejeitar o que é bom. Então, a nossa definição é a seguinte: o mal é a ausência do bem. Então, a energia escalar que chega do Sol, que chega dos planetas, e é interessante um fato, né, que principalmente as pessoas estudiosas têm, de considerar que deve existir ainda planeta aí no espaço, principalmente no centro das galáxias, que o ser humano não se degenerou, que o ser humano é perfeito, quer dizer, que o ser humano é eterno, porque a gente vai ser eterno assim, sem morrer mais, após a ressurreição. Mas tem, e eu acredito que 2/3 da criação
tem gente assim perfeita que não vai morrer jamais. Não é como a Terra, né? Que a maior parte, talvez 2/3, é de gente assim doente, que tem neurose. O que é a neurose? A neurose é uma atitude de privação ao bem. A pessoa que não aceita o bem, que não quer viver o bem, é uma pessoa que fica encravada assim, em coisas negativas. Veja aí o poder do bem e o poder do mal. Maior poder é o bem. Menor poder é o mal. Consequência, será vencido pelo predomínio do bem. É que no final o bem vai vencer. Então a gente fala a humanidade nossa, né? Que está passando, vai passar um período terrível, né? Mas no final, o bem, as pessoas boas vão vencer, as pessoas más vão vencer a questão negativa. Fala, Selma. Então, Dr. Kepp, estava pensando aqui na questão da criação, né, de crianças, filhos, adolescentes, que eu acho que é uma mensagem importante, que os pais precisam ter isso que o senhor estava trazendo aí. A confiança no bem, que o bem é prevalente, o bem vai vencer. Porque a gente nota que hoje, nessa educação do que faz tudo o que pode, muito livres na vontade, como se qualquer vontade fosse válida, e não é. Então, se a vontade ali da criança é destrutiva, é perigosa, é contra os estudos, é não se alimentar direito, é não se agasalhar, isso precisa ser coibido. Claro, sempre com afeto. Mas se não for no caminho do que é bom, verdadeiro, belo, não vai ser nunca a favor daquela criança, né? E isso a gente vê um problema muito sério hoje na sociedade como um todo, porque eles não se frustram nas vontades e crescem seres que depois não têm força no bem para levar à frente a vida deles. Porque eu fico pensando, né? Por causa dessa inversão que o ser humano tem, inata, já para criança mesmo, ficar sem fazer nada ou ficar só brincando é gostoso, é prazeroso. E ter uma atitude virtuosa, trópica, de vida, né? Sempre exige esforço da pessoa. E aí a criançada não quer saber mesmo. E os pais procuram deixar as crianças viverem pelo princípio do prazer. Então é gostoso não estudar, estudar é chato, precisa esforço, então deixa sem estudar, né? E assim vai. E alguns pais, doutora Cláudia, falam que eu vou dar para o meu filho todo o conforto e todo o prazer que eu não tive. E duro, nisso, né? Eu tive que dar duro. Então, não deixam os filhos trabalharem, por exemplo, ter um esforço. E isso é muito prejudicial, porque aí, nesse princípio do prazer, é que a vontade vai a toda e que depois a criança, quando entra, o jovem entra no mundo do trabalho, ele não, como a Selma falou, não tem ego suficiente, não consegue trabalhar. Então, a questão da neurose, da psicose, da doença, veja aí nesse gráfico, né, a questão da saúde. Então, poder do bem e do mal. A saúde é o maior poder. O menor poder é a doença. Então, a doença, como consequência, será sanada pelo maior poder da saúde, se a pessoa confiar na saúde. Eu acrescento aqui, doutor Kepp. Sabe que na medicina existe o estudo psicossomático. O que é, né, o estudo da psicossomática? É o estudo que mostra a relação entre a vida psíquica e a vida, vamos dizer, orgânica, a vida material.
que se o indivíduo tem uma doença no corpo, essa doença não começou no corpo, começou no espírito. Então, toda pessoa que tem uma boa saúde, que é otimista, que não fica atrás de vícios, né? Porque o que é o vício? O vício pode ser caracterizado como pecado. Por exemplo, a pessoa que bebe, né? É a pessoa que está no primeiro ano de vida. Então, a criança, ela tem que se alimentar já quando nasce, né? Claro. Então, é o leite, geralmente, que toma. Então, nesse caso, vamos dizer, o indivíduo neurótico ou psicótico doente é aquele que rejeita o alimento saudável, então bebe, toma droga e acaba com ele. Então, as festas, né? A pessoa toma muito uísque. No Brasil, muita pinga, né? Então, o que acontece? É claro, né? O organismo não aguenta o álcool. Então, é melhor nunca beber álcool nenhum, né? Para ter uma vida melhor. E a própria, veja bem, hein? Vamos ver se a doutora aqui fica de acordo comigo. Se toma remédio demais, então pode ajudar uma doença ou outra e piorar a questão da saúde, né? Se tornar doente. Está de acordo, doutora Julieta? Total, a terceira causa de morte, né? E em alguns países eles reconhecem até a segunda causa de morte, causada por esse consumo abusivo de remédios pelos próprios médicos e pelos hospitais. Então, estava pensando, enquanto escutava o senhor, que também as pessoas que ficam mais longe dos médicos, que não visitam tantos hospitais, elas também têm uma vida mais tranquila do que aqueles que ficam... E mais saudável. Lembra da famosa pesquisa, né, daquele cidade no Canadá que teve uma greve dos médicos num hospital e durante aquele período ninguém ficou doente. Isso é uma pesquisa séria. Agora, esse pensamento que o Dr. Kepp falou, que sempre pensa no pior, o ser humano não confia na natureza, no poder de cura próprio. Então, se aparece uma doença, qualquer sintoma, corre, porque se não tratar, se não medicar, o desfecho vai ser sempre ruim. E não é assim. Não é assim. A maioria das pessoas, no passado, quando tinham uma infecção e não havia antibióticos, não morria, senão a humanidade teria sido exterminada. A maioria se curava pela própria natureza, pela própria reação do organismo. E assim, todas as doenças. Se a pessoa tem um bom equilíbrio psicossomático, ele vai ter uma boa imunidade, até as células tronco, como a doutora mencionou no os senhores anterior. Querem ver um exame de sangue terrível? Eu não sei como é que a pessoa ainda, com esse sangue, fala, ouve, e assim, tem alguma saúde. Olha a força da natureza, hein? Veja aí. Quer falar, Ira? Sim, eu acho que essa pessoa cai muito da ressonância divina. Acho que deve ter muita raiva, muita pessimismo, muita projeção. Pensa que tudo vem de fora e tem nenhuma confiança da natureza do interior da pessoa. Então, notem que o bem ou o mal não vem assim de fora, não é tanto assim de fora. É claro que se a pessoa tem uma queda, quebra osso, coisa assim,
tem que ir para a ortopedia, para o ponto-socorro. Então, a medicina é importantíssima na questão ortopédica, né? Tratamento dos ossos, né? De desastres, no pronto-socorro, quando tem uma síncope, qualquer coisa assim. Então, nessa parte de cirurgia também. Agora, a questão é essa, né? É que a pessoa tem que se cuidar para ter saúde, né? Agora, vamos ver a questão do gráfico outra vez. O que é o bem? O maior poder é o da realização e o menor poder é o da destruição. Então, o que domina é o ato puro. Então, no final, a pessoa às vezes está internada, seja assim com doença física ou mental, e sara, né? Eu tenho assistido um resultado incrível, né? Na clínica psiquiátrica de pessoas que parece que nunca mais vão se recuperar, de repente acordam, parece que acordam. Quer dizer, querendo pensar bem, querendo ajudar os outros, querendo realizar, a pessoa recupera o corpo que estava deformado de tanta raiva, infantilidade e neurose, né? Agora, vamos ver em seguida, né, em quarto lugar, no gráfico. O poder maior é da verdade e o menor poder é da mentira. A mentira tem pernas curtas. Conhece, né? Sabem quantas mentiras que cada um faz por dia? 40. Pessoalmente, 40 vezes. Por quê, né? Porque acha que é bom a mentira, engana os outros e consegue o que quer. Então, como a doutora Selma já falou, e a Luciara, o ser humano tem que ser treinado para a virtude. Agora, é claro que a criança, vamos dizer, uma menina, aí tem uma boneca e quebra, é claro, né, que não é uma virtude. Então, o ser humano tem que ser ensinado. Agora, tem que os pais, né, serem virtuosos também. A criança tem que ser ensinada para viver a virtude e não para se vingar. É muito comum, né, o pai dizer para o filho, para a filha, a colega bateu em você, bate nela. Não, gente. Ou então na guerra, né? Aquele país é perigoso, vamos avançar, vamos fazer guerra com ele. Nada disso. Quem já tem na cabeça uma atitude de raiva, já está se destruindo, já está destruindo o mundo, já está no caminho de quem, né? Eu não tenho aqui foto assim de demônios, né? Bom, vendo as pessoas más, já tem mais ou menos uma cara demoníaco. Então, tem psicoterapia e exorcismo, que é muito importante para esclarecer o que acontece praticamente. Doutor Kepp, o César está louco para falar. O César está louco para falar. Pode falar, doutor Kepp. Não, o senhor está falando essa questão da mentira, né? Hoje está muito na moda essa questão de fake news, como se, por exemplo, uma informação
mentirosa, fosse só essa informação fosse o problema. Mas nós vivemos uma mentira muito maior, que o senhor mesmo fala em outros programas, a questão dos anticristos da ciência. Eles trouxeram teorias mentirosas. Então, quando a gente acredita que nós viemos do macaco, ou que a origem da vida está numa explosão, o universo veio de uma explosão, de um Big Bang, tudo isso são mentiras que são contadas para a gente, e a gente vai aprendendo a engolir isso como se fosse verdade. Isso vai destruindo a nossa forma de pensar, vai destruindo nossos sentimentos, pensamentos. Então a humanidade está indo para o buraco e de bobo alegre, né, Dr. Kepp? Está todo mundo dando risada aí, procurando se alienar e não querendo ver que está acreditando numa grande mentira. E isso é razão de muita doença mental e física, né? Claro. A ciência é uma mentira, né, do jeito que está. Tem mais mentira, talvez, né, do que verdade. A física, 2/3 da física é pura mentira. Então, Dr. Kepp, de ter negado essa ideia da tropia e falar só da entropia, isso é uma mentira, né? Na medicina, Dr. Kepp, mesma coisa. Dá mais força ao corpo e ao corpo doente, como se não tivesse saúde nenhuma, né? Então, uma mentira muito grande, né? A pessoa fica desesperada e achando que não tem jeito. Porque, viu, doutora, eu sempre falo, a pessoa não é só patológica, ela não é só doente. A gente vê a pessoa internada, a pessoa doente com qualquer mal, fala, nossa, é pura doença. Não é, não. É a parte sã que a pessoa tem, é a parte que conserva a vida dela. Se a pessoa não tivesse um lado são na estrutura, ela não poderia nem falar direito, e nem pensar, e nem assim agir de um modo normal. Então, o que leva a pessoa, por exemplo, a ser, veja aí no O Poder do Bem e do Mal, o último item que eu coloquei, o 5º. O maior poder é do belo e o menor poder é do horrível. Portanto, o perfeito é mais forte. Então, ali o senhor coloca, o maior poder é da sanidade, o menor poder é o da doença. Consequência, vitória do bem. Então, Cláudio, o que a mulher gosta de ser bonita, é claro, né? Pelo menos 1/3 é um espetáculo nela, o ser humano feminino. Agora, a mulher gosta de ser bonita, mas através do quê, né? Dos cosméticos, né? Pinturas e... Sabe uma coisa que eu achei muito interessante que uma vez o senhor falou e que os homens comentaram? Que para o homem, a mulher se veste para outra mulher. Porque para o homem não faz assim diferença que tipo de roupa que a mulher está, por exemplo. Mas que é a energética dela. Feminina, a feminilidade, a energética dela que é atraente. A pessoa, para ter, vamos dizer, beleza, ela tem que ser boa. A pessoa, para ter o que é bonito, até questão econômica, para ganhar bem e se desenvolver, ela tem que ter uma atitude assim boa. Os bons vencem na vida. Então, quando fala fulano de tal é bilionário, não fez nada, é claro que é uma exceção, né? Se o indivíduo teve assim uma herança incrível, é diferente, né? Mas o indivíduo, para progredir na vida, para ter um resultado bom em qualquer setor, ele tem que ser bom. Vocês são bons, belos e verdadeiros? Eu acho, Dr. Kepp, que para a pessoa ser
um bom médico, por exemplo, ele tem que ser um ser bom. Para ser um bom professor, ele tem que ser uma pessoa boa. Para ser uma boa mãe, ela tem que ter bondade. Então, é isso. Boa cozinheira, né, Luciana? Até para ser boa cozinheira, precisa ser boa, porque senão passa energia ruim para a comida. Se Então, é uma bruxa, né? O que acontece? Tudo sai bruxaria. Sai ruim. Então Bruxaria é bom total. quando a pessoa faz psicoterapia, geralmente a gente pergunta, mas se é mulher, e a sua mãe, como é que era? Se é homem, e seu pai, como é que era? Se eles eram bons, ele teria um certo equilíbrio. Se eles eram pestes, né? É claro que os filhos iriam ser também. Então, já estamos na hora, Dr. Kepp. Já passou do nosso tempo. Vamos voltar no próximo programa. Tchau. Até a próxima. Vocês não querem mostrar a nossa assistência, como é que é? Veja. Nossa assistência são de pessoas professores. boas, belas e verdadeiras. Aí a Selma, a doutora Heloísa, ou a doutora Julieta, médica, o doutor Rodrigo, advogado, está melhorando a advocacia, tirando os males. O César é físico. Nós devemos, em grande parte, esse motor aí, ó, tá ligado, né? Ao César. Por quê? Porque ele que falou para mim, olha, lá em Londres, né? Vamos estudar física, que está meio errada, né? Então, aí nós entrávamos na física certa. E o professor aí, Ortiz de Camargo Neto, teve um pai santo, né? E o senhor já não foi tão santo, né? E a Luciana, uma santinha. E a Inger, nossa, Inger é um exemplo da mulher abnegada. Até... Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das Faculdades Trilógicas, Kepp e Pacheco.